Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e este é o nosso culto de doutrina. Nós vamos dar início ao nosso culto clamando ao Senhor e eu te convido, se você tiver possibilidade, de ficar de pé para fazermos esta oração inicial. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Nos apresentamos, Senhor, como pobres e necessitados, porque de nós mesmos nós nada temos. E precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nós, para nos limpar, para nos dar comunhão uns com os outros e com o Senhor, para que assim este culto seja agradável a Ti e que os ensinos dessa noite façam parte da nossa edificação espiritual. Nós clamamos assim, Senhor, pelo sangue e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que se colocaram de pé podem se assentar. Nós teremos agora um louvor. Logo em seguida ao louvor, você vai acompanhar, vai participar do Conversas Bíblicas. Vamos louvar o Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 da Embratel, TV aberta, canal aberto, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas do YouTube. Nós estamos falando esse mês de fevereiro, nós estamos falando sobre a preparação dos nossos cultos. Nós vimos no mês passado a importância do culto profético para o grupo de assistência na formação do culto profético, falando sobre a IBD também. E nesse mês nós estamos falando como nós preparamos os nossos cultos, o objetivo dos nossos cultos. Nossos cultos não são de qualquer maneira, nosso culto é profético. Então nós estamos aqui novamente com a presença dos pastores. Pastor João Cidade, como falamos da vez anterior, o pastor João Cidade é o presidente da Missão Internacional, sede lá em São Paulo. Pastor Alexandre, pastor, vamos lá, Cidade, esqueci de falar. Paz do Senhor, pastor Amadeus, nossos queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Alexandre também, professor da universidade lá em Santa Catarina, professor de Química lá. Matéria boa, eu gostava de Química. Nós vamos começar então, João, vamos lá com esse assunto. Por exemplo, a preparação, isso é importante os irmãos estão observando, do culto de quinta-feira. O culto de quinta-feira é um culto... Lembrando que a semana passada nós fizemos uma diferença entre o culto no YouTube e o culto presencial e mostramos a importância do culto presencial. Pastor João, na quinta-feira nós temos um culto muito importante para a igreja, que é um culto de oração, onde nós nos dedicamos a orar pela igreja. Como é que é essa preparação? O que você fala dessa preparação
Como é que nós começamos esses 30 minutos antes desse culto para colocar em ordem esse culto que nós vamos executar na quinta-feira? Bem, o culto de quinta-feira tem esse objetivo de assistir a igreja, né? Assistir os irmãos, as necessidades dos irmãos, das famílias, dos jovens. Então, a igreja como um todo, ela começa a orar por este culto, né? Como nós falamos no programa passado, né? O culto profético para este culto. Então, oramos pelas famílias, pelas necessidades da igreja, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam de uma direção nas suas faculdades, o sustento na faculdade, que estão passando por provas, por lutas. Então, nós buscamos uma direção do Senhor e o Senhor traz informações das necessidades, né? Vem os dons espirituais, vem as manifestações do Senhor dirigindo aquele culto, trazendo de casa. Ali na reunião nós temos informações que vão nos orientar para aquele culto. Então mostra uma necessidade, o Senhor operando na vida de alguém lá no seu trabalho, estava passando uma luta, uma prova, uma perseguição, ou numa faculdade, ou uma questão de saúde. Nós temos visto o Senhor dar essa direção. Então a igreja ora para que ela viva essa experiência do socorro do Senhor. Eu me lembro de uma dos estudos da Escola Bíblica Dominical falando sobre cantares e falava assim: confortai-me com passas, sustentai-me, né, com maçãs. Então o culto de quinta-feira é o confortai-me com maçãs, né? Confortai-me com maçãs, sustentai-me com passas. Então o culto de quinta-feira é esse conforto, é quando nós vamos aos pés do Senhor buscar o recurso do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, para uma questão de saúde, uma questão profissional, uma questão, né, de estudo. E o Senhor tem ali a operação, como foi comentado na reunião, no programa passado, a ministração dos anjos naquele culto em favor de uma família, em favor de uma necessidade. Temos vivido essas experiências maravilhosas nesse culto de oração. João, eu vou contar para os irmãos aqui uma experiência muito interessante. Eu estava num culto e quando o pastor ia subir para começar o culto, ele ouviu o senhor dizer assim: vou abrir a cortina. Não sei se vocês já ouviram essa experiência. Aí ele falou assim: mas abrir a cortina? Bom, aquela frase, quando ele se ajoelhou para fazer o clamor pelo sangue de Jesus, olha que coisa interessante. Ele percebeu que entre ele e ali a igreja tinha uma cortina. Só que era fosse um tecido invisível, uma cortina invisível. Quando ele levantou do clamor, a cortina abriu. Que bênção, louvado seja o Senhor. Quando a cortina abriu, que ele olhou para o meio da igreja, ele tomou um susto. Ele viu uma infinidade de anjos ministrando. Maravilha, né? Aí ele ficou parado observando a igreja cantando louvor depois do clamor, e ele parado olhando. A Palma via coisas incríveis. Algumas cenas muito interessantes. Ele ficou olhando e tinha uma senhora assim num terceiro banco, um lado assim. Ele viu quando daquele né, revoar de anjos e tal, vem e coloca do lado dela, aquela senhora. Quando ele se coloca do lado daquela senhora, ela estava orando. Ela não viu o anjo. Interessante, ela não viu. Mas ele se coloca do lado dela. Quando ele se coloca do lado dela, ele percebe que ele está ligado ao trono. Entendeu? Ela está orando, ele está do lado dela, mas esperando uma ordem. Ele recebe uma ordem e ele sai do lado daquela mulher, vai no lar dela. Que bênção, louvado seja o Senhor. E opera uma ministração no lar dela. Ele ficou impressionado. Outro caso, ele viu uma outra pessoa, não sei, um homem, alguém, ele também estava orando, na mesma coisa um outro anjo veio e se aproximou. Ele não sabia o que ele estava falando, porque o anjo não atendia a oração. Quase impressionante, né?
Atendia a ordem do trono. Não, ele não atendia a oração do irmão. Ele ficava ali e ele aguardando uma ordem. Aquele irmão falava com o Senhor e o anjo recebia. Ao Pai, em nome de Jesus. Aí o anjo recebia. Rapaz, o anjo saiu dali, foi numa velocidade, encontrou um homem à beira de um abismo para ser lançado na beira do abismo. E aquele anjo foi até lá, pegou aquele homem e tirou fora do abismo. Olha o mistério, nós estamos falando de culto presencial, o mistério da ministração dos anjos. O culto de quinta-feira, a igreja tem seus problemas, cada um tem, a família tem, o jovem com problema de decepção na vida sentimental, o problema na faculdade, a vida profissional. E aquilo ali acontece dentro, é por isso que nós temos que orientar as igrejas na quinta-feira. Eu sempre digo uma coisa às ovelhas minhas lá na minha igreja. Olha, quem tem dons, o jejum de quinta-feira até meio-dia é para o grupo de exceção. Isso. Mas os irmãos que têm dons, que puderem jejuar quinta-feira até meio-dia, porque o jejum de quinta-feira é aperfeiçoamento de dons. Então você vai deixar o Espírito Santo, ele vai mostrar uma série de coisas e essa operação vai acontecer no culto. E é entrar além do véu, né, pastor Amadeu? Pastor João, é entrar além do véu. A gente sai, quando a gente vai para o culto, a gente busca, a gente está consagrado, preparado ao Senhor, a gente sai da nossa razão, dentro do nosso limite, e a gente vai além do véu, alcançar uma experiência. Eu lembro de uma irmã, que ela chegou no culto e ela pediu oração, num culto de oração. E o Senhor deu um dom com ela. Então a importância da igreja estar preparada para ouvir aquilo que o Senhor quer fazer, né? Aquilo que o Senhor quer operar. E o dom que o Senhor deu, o Senhor disse, foi um dom muito simples que um jovem entregou, dizendo que a irmã, no meio do caminho que ela estava vindo para o culto, ela se sentou e estava muito cansada, e ela orou ao Senhor dizendo assim que não conseguiria chegar no culto, que Deus precisava ajudá-la. E naquele momento da oração dela, no dom, ela se levantou e foi para o culto. E o dom mostrava que ela só chegou no culto porque naquele momento da oração dela, um anjo a levou no colo. A irmã começou a chorar, se quebrantou, começou a chorar. Ela falou assim, olha, eu fiz exatamente isso. Eu estava vindo para a igreja a pé, uma dificuldade da minha família, uma situação difícil. No meio do caminho eu me sentei e comecei a orar. Falei, Senhor, me ajuda a chegar no culto. Naquele momento eu senti uma força do Senhor, era o anjo, né? A importância da igreja estar preparada, a importância do grupo de intercessão estar orando, dons espirituais, a importância dos dons, desse jejum, né, que o senhor falou, para que a igreja receba aquilo que vem do Espírito. A igreja, né? ela tem... Você tem uma igreja, e os irmãos vêm no culto da quinta-feira, e é por isso... a gente fala uma coisa aqui que é da área da didática, da pedagogia e tal, precisa ter uma motivação. Né? Em tudo tem que ter motivação. Se é professor, você sabe disso, né? Se você não tiver uma motivação das suas aulas, seus alunos começam a ficar desinteressados. E o culto presencial, a motivação é a operação do Espírito Santo. Não há... Sempre foi, né? Sempre foi. Pastor Amadeu conta a experiência dos primeiros irmãos quando vieram. Pastor Amadeu conta a experiência dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. Certo. Sempre foi o nosso anseio e é o anseio da igreja de ver essa operação. Agora você chega, então o culto, vamos voltar ao culto de quinta-feira. O culto de quinta-feira, quando a igreja começar a perceber, Alexandre e João, que o culto de quinta-feira, ele entra no culto e ele vai sentir a operação do Espírito Santo, não só isso não. O senhor tem batizado com o Espírito Santo, culto de quinta-feira. Amém. Tem dado dons espirituais, mas o que eu falo com você é o seguinte, a preparação para esse culto da igreja durante o dia, para que quando chegar naquela meia hora antes do culto, você tem toda a informação a respeito daquele culto para que o Espírito Santo opere daquela maneira, os problemas que vieram, as libertações, tudo aquilo que o senhor quer fazer. E a gente termina a assistência no culto anterior, do dia anterior. O grupo pode começar a orar, grupo de assistência, igreja. Tem a madrugada no dia seguinte para que os irmãos orem também, para que o Senhor se manifeste em dons durante o dia, para que realmente
chegamos ao culto preparados com aquilo que o Senhor vai se manifestar. Porque qual que é o melhor resultado do culto? É a operação do Espírito Santo. Independente de quem cantou, de quem pregou, de quem orou, quando nós saímos de um culto, o maior interesse que nós temos no culto é sabermos que vamos lá, independente de quem vai estar, a gente sabe que o Senhor vai falar conosco e vai operar. Cada um de nós, que o pastor Amadeu falou no início, cada um de nós tem a sua necessidade, quer seja dentro de casa, uma questão profissional, uma questão de saúde, e o Senhor tem estado atento às nossas necessidades, ao clamor, né? Exatamente. Isso, na minha opinião, nós temos comentado com os pastores, a forma, como eu digo para vocês, a ovelha, o pastor Geduti fala que assim, a ovelha tem direitos, né? O estatuto da ovelha. A ovelha ela tem seus direitos. E nós temos uma responsabilidade muito grande com a ovelha, porque nós somos os mordomos, né? Quer dizer, o ministério está na nossa mão, mas nós somos mordomos, né? E nós temos uma participação nisso muito interessante. Se nós criarmos um ambiente, estamos falando de culto quinta-feira, nós criarmos dentro das igrejas um ambiente para que o Espírito Santo possa operar, nós vamos ter batismo com o Espírito Santo, vamos ter experiência com dons, nós temos experiência de cura, libertação, sem que a gente pregue isso como o principal objetivo, mas o Espírito Santo vai fazer isso. E é o que a gente precisa, né? A operação. Então é por isso que eu falo, tem que preparar a igreja, não precisa nem ser só o grupo daquele dia, mas toda a igreja para aquele culto ali, que é o culto de oração, o culto da igreja, todas as necessidades sejam atendidas ali. Buscar-me-eis, né, e me achareis, né, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora eu queria, saindo um pouquinho do culto de quinta-feira, João e Alexandre, nós temos um outro culto também, todos os cultos são muito importantes para nós, mas eu queria chamar a atenção, tenho falado isso também lá na igreja, temos conversado com alguns companheiros sobre o culto de domingo à noite. O culto de domingo à noite, ele é um culto evangelístico, né? Principalmente porque muitas pessoas trabalham, aquela correria durante a semana, e o domingo, muitas vezes, é o momento em que ela tem um tempo ali com a família, para ir para a igreja, para buscar o Senhor. E veja que, como é um culto evangelístico, a importância ainda, né, não sei se maior, mas como é importante também a operação do Espírito Santo nesse culto, porque o visitante, o novo convertido, ele vai se definir com as experiências que ele tiver, dons que vão se manifestar, que vão se cumprir, né? Sinais que só a pessoa sabia. Só para te ajudar, para abrir para você entrar nisso aí. No seminário passado de Unidos em Família, numa live, o pastor Geduti usou uma frase, ele foi muito feliz numa frase quando ele disse o seguinte: se Jesus não se revelar ao homem, ele não tem experiência de salvação. Achei uma frase perfeita. Se Jesus não se revelar ao homem, ele não tem experiência de salvação. Isso está muito claro na Bíblia. Nos evangelhos, quando Jesus fala com Maria, aquela coisa, se chamando pelo nome, a própria experiência de Paulo. Então, vejam, quando você está num culto, esse culto de evangelização domingo à noite, a camarada está lá e vê um dom espiritual em cima dele, do segredo do coração dele, só ele sabia, né? A situação era pessoal e o Senhor se manifesta, ele vai com certeza identificar que aquilo veio da parte de Deus. E é interessante que essa palavra, né, foi muito importante para nós entendermos que realmente a salvação ela é uma operação do Espírito Santo e Jesus tem que se revelar pelo seu Espírito. Um dos exemplos assim muito marcantes na palavra são os discípulos no caminho de Emaús. Então, assim, Jesus não estava se revelando para eles naquele momento, porque na mente deles, Jesus tinha morrido, tudo tinha se acabado. Então, eles começaram a se distanciar de Jerusalém, do projeto, começaram a ir para Emaús. Quando Jesus
se revelou no partir do pão, é o corpo dele partido, é a operação dele no meio da igreja. O que aconteceu? A maior bênção ali foi que eles mudaram o curso da vida deles. Então, quando Jesus se revela, o homem ele muda a direção da sua vida. Ele estava indo por caminhos que iriam levá-lo à morte. Aí eles passam a viver um caminho de vida. Então, Jerusalém é vida, era o projeto de salvação. Tem que voltar, Emaús né? era a morte. Então, eles se voltam para o projeto, muda a direção, né, do curso da vida deles. Por isso que o Espírito Santo realmente, quando ele se revela, né, a salvação. Desse assunto do Senhor se revelar no culto, e do segredo do coração, né? As profecias, assim, os dons espirituais no culto, me lembro da passagem sobre a mulher samaritana, né? Quando o Senhor fala do segredo do coração dela, né? Disseste que não tens marido, porque já tivesse 5 e o que agora tens não é teu marido. E ela falou assim, vejo que tu és profeta. Então o Senhor vai e fala do segredo do coração dela. E o culto de domingo, o Senhor tem dado dons, o Senhor tem mostrado, né, que Ele está presente no culto quando Ele revela o segredo do coração daquele que se achega. Eu estava no culto ontem, fui na igreja de Jardim Camburi 3, lá na igreja do pastor Luiz Eugênio. Então o Senhor deu um dom espiritual a respeito de um jovem. O Senhor mostrava como que ele estava trajado, ele tinha sido convidado por um colega de faculdade, porque ele viu o testemunho desse colega e ele foi no culto. Quando o dom foi transmitido, ele entendeu, na assistência ele falou assim, o Senhor falou comigo, é o segredo do meu coração. Então, o culto de domingo à noite, assim, a importância dos dons espirituais, do culto profético e do segredo no culto. Porque, olha só, vamos voltar a EBD. Nós somos os restos, os restos que sobraram, né, e tal, é esse remanescente. Nesse remanescente, há um derramamento do Espírito Santo. E o que é derramamento? Isso há uma coisa que nós precisamos às vezes falar, e as pessoas às vezes pensam, a Bíblia é muito clara, a operação do Espírito Santo, a evidência do derramar do Espírito Santo é dom espiritual. Não tem outra, não adianta você querer gritar, você querer mudar a voz, alguma coisa, nada disso, né? Tudo bem que pode fazer lá, tudo que você quiser, não tem problema nenhum. O kit aleluia não tem nenhum problema. Né? Pode ter o kit aleluia que for, mas tem que ter a operação, o derramar do Espírito Santo se vê. Porque Paulo diz, a manifestação do Espírito Santo é para um fim proveitoso. Então são os dons espirituais. Isso que você falou, um culto de evangelização, quando o Espírito Santo revela o segredo do homem, quando a luz, né? A luz incide, vem, né? A luz vem, as trevas saem. Quer dizer, a revelação desloca o adversário. Assim, Deus falou comigo. Não tem, você não tem discussão. E aquilo que a gente tem ouvido, o pastor Gideuti tem falado assim, não é uma questão de pregação, é a operação do Espírito Santo. Deixa o Senhor operar, deixa o Senhor fazer. Eu me lembro uma experiência, o pastor Amadeu deve lembrar dessa experiência, pastor Dodge, quando ele era pastor lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? Uma das primeiras igrejas no Rio de Janeiro. Lá no edifício Andraus. Andraus, 15º andar. Lá em cima. Aí se converteu um grupo de hippies. Isso lá na década de 70, início dos anos 70. Aí um dos hippies levanta para orar no culto. E ele fala assim, Senhor, muda por dentro, porque por fora eu garanto, né? Então, assim, assim, não precisa da mensagem, a gente precisa da operação do Espírito Santo. O Senhor muda por dentro. O João e Alexandre, eu conheço a igreja quando começou, no início eu vim à igreja, estava com 3 para 4 anos de idade. Eu vi a luta dos irmãos no começo, né? Para criar uma mentalidade. As lutas. O pastor Jonas era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de dons. Mas naquele início, 2 pessoas foram muito importantes. O pastor Barros, pela forma muito equilibrada, muito cordial de atender, mas muito firme. O pastor Barros era um homem muito firme, mas era um homem muito polido e tal, mas muito seguro.
muito usado, com dons, né? E Gedeuti com o discernimento. Gedeuti, né, sempre teve muito assim, tem uma visão muito aguçada sobre, e o senhor usou isso, muito importante. E foi uma linha que foi traçada, mas em toda, nós fomos preparados pelo Espírito Santo esse tempo todo. Mas hoje nós vemos o resultado do que nós temos hoje, no Brasil, no mundo hoje, como culto, como tudo, a operação dos dons espirituais, ou seja, o derramar do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre os restos aí, como fala a igreja de Sardes, mas o derramar do Espírito Santo, se não fosse o derramar do Espírito Santo, não tínhamos chegado onde chegamos. Porque nós somos o resto, como nós temos aprendido na Escola Bíblica Dominical, porque estamos deixando esse cristianismo que está desbotado, esse cristianismo que não muda a vida do homem. Então o Senhor tem feito uma operação no nosso meio com o derramar do Espírito Santo e que nos tira dessa situação e nós somos restos, né? E a igreja, quando ela iniciou, essa foi a principal característica dela, né? Foi o derramar do Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais para que a igreja pudesse realmente viver o projeto desses... É o livro de Atos dos Apóstolos, quer dizer, toda a evidência. Mas o que nós estamos terminando aqui agora, mais esse segundo programa, dizendo para os irmãos o seguinte: o que nós precisamos entender agora desses dois programas? Os nossos cultos. Como são os nossos cultos? Como eles são preparados? De que forma? É uma preparação litúrgica? É uma preparação humana, racional, cultura, filosófica? Não. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Então, quando nós trazemos o culto, a preparação dele, nós não trazemos baseado naquilo que nós achamos, naquilo que o Espírito Santo informou a quem? Ao pastor? Não, à igreja, como corpo. Isso tem sido o benefício. Então, o resultado disso. Por quê? Repetindo aquilo que os irmãos estão aprendendo na EBD. Nós somos aquilo que sobrou, os restos, aquilo da igreja de Sardes, essa operação do Espírito Santo trazendo a palavra, o tesouro escondido, e dentro da palavra está toda essa riqueza da vida da igreja que nós estamos vendo hoje. Amém? Pastor João. Uma alegria, pastor Amadeu, louvado seja Alexandre, o Senhor. Amém. Uma bênção volte estar sempre. aqui. E tal, aqui nós estamos juntos. E tal, os irmãos, até a próxima. Nós vamos continuar depois falando mais sobre o culto e a importância do culto para a igreja nesse nosso período antes, né, do último grande dia do Senhor. Nós estamos perto do toque da trombeta. A paz do Senhor a todos. Jesus, Senhor, me chego a ti, perdão suplico agora a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho.
Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, pela palavra revelada, pela doutrina a qual nós temos acesso todos os dias, em especial nesse dia, através do programa Conversas Bíblicas. O nosso culto está chegando ao fim. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos em gratidão ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos por mais este culto, por mais estes ensinos, Senhor, pela Tua palavra que é maravilhosa e não cessa, Senhor, através da qual o Senhor não cessa de se revelar a nós. Te louvamos, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Teu amor tem sido maior e tem nos sustentado, tem nos alimentado através da Tua palavra. Te louvamos por tudo e entregamos a Ti o nosso culto e a nossa adoração, pedindo para que a Tua palavra seja o nosso escudo, seja a nossa base e que possa acrescentar a fé aos nossos corações através da palavra do Senhor. Pedimos assim a Tua bênção e em Teu nome nós agora dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Os irmãos que se colocaram de pé podem se assentar. Ainda alguns avisos que são relativos aos nossos QR Codes e o nosso 0800. Em primeiro lugar, nós temos um QR Code que está sendo apresentado na sua tela para você que está fora do Brasil. Algum tipo de atendimento que você necessite, você pode escanear esse QR Code e você será redirecionado para um atendimento específico. Agora está na sua tela um QR Code para você que está aqui no Brasil e que quer compartilhar uma experiência conosco. Você pode também apontar a câmera do seu celular e clicar no link que você será redirecionado para preencher um formulário e compartilhar a sua experiência. Por fim, está na sua tela o 0800, onde nós temos pastores 24 horas por dia, todos os dias da semana, apostos para te atender, para orar por você, para conversar com você, orar pela sua família, prestar uma assistência espiritual que lhe seja necessária. Nós estamos à sua disposição e será um prazer te atender. Sendo assim, nós encerramos assim aqui este culto com a paz do Senhor Jesus.